você. E Jesus está olhando, Pedro está olhando para Jesus e está falando. Ela tem pensado. E ele no barco. És um fantasma! Quem és? Ele não conseguia ver direito. E Jesus andando sobre as águas. Eu disse, sou um fantasma, que é aquilo que está acontecendo aqui, o mar. Mas sabe que há pouco tempo o pastor falou que eu tive a oportunidade de ir para Israel. E eu estive no Mar da Galileia, onde aconteceu isso. Genezaré. Em Genezaré, é o mesmo, né? Mesma Galileia. A gente chama de mar, mas a gente vai se lembrar, não é um mar. Porque a gente vê de ponta a ponta, é um lago. E lago não tem ondas. Lago não tem tempestades. E é verdade. E houve uma tempestade no lago. Então os discípulos que estavam lá, estavam pensando assim, você está louco, está tendo tempestade. Olha o que Deus faz. Deus ele faz uma tempestade em algo que não é para ter tempestade. Só para você ter a dica de que é Deus que está permitindo alguns problemas nas nossas vidas. Fica claro, se você estivesse em Santos e o mar está bravio e a onda está quase te engolindo, normal, você está em Santos. Você está no Rio de Janeiro, é normal, você tá dentro do mar, é normal, o mar está furioso. Mas você está num lago. E o lago, as ondas. Nunca vi um negócio desse. Oh, natureza, você está louca? Você é um lago, você não é uma praia. Você não é um mar, para com isso. Ele falou, as coisas hoje estão estranhas. Era Jesus que estava andando em direção aos discípulos. E quando ele andou, Pedro falou assim, eu já sei. Se és o Senhor, faz eu andar sobre as águas. Jesus disse, anda, Pedro. Pedro respondeu, levanta a Bíblia. Senhor, pela tua palavra, eu andarei. Diga amém? Você só vai chegar em alguns lugares, se a palavra de Deus permitir. Você só vai chegar em alguns lugares, se a palavra de Deus, se você andar em cima dela, é a palavra. Você vai pisar aqui, e é aqui que vai fazer a ponte até o lugar aonde você quer chegar. Diga amém? É pela palavra. Você quer saber? Pela palavra. Pela palavra. Quando me entende, diga amém? E é nessa palavra que temos que caminhar. Perde o espetáculo quem procura espetáculo no próprio espetáculo. Quando você vê o espetáculo que é Jesus, para nele, não procura mais o espetáculo naquele que já é o espetáculo. Provavelmente aquele homem ele era servo e era um escravo que havia saído em busca de água para o seu Senhor. Não parecia razoável ter que seguir alguém como ele. Alguém que tinha nada para oferecer. Preste bem atenção. Quando ele diz, segue aquele servo que está com um balde de água, é um servo que estava servindo a algum senhor na época, ele não tinha muita coisa para oferecer. O senhor da circunstância é aquele que promove conexão misteriosa. Ele é o arquiteto das contingências, que promove encontros inusitados, que manda na natureza, que coloca a pessoa certa ao lado da pessoa certa, que faz aliança, encontros, que faz reuniões, que coloca pessoas no nosso caminho. Se você quiser encontrar o lugar certo, peçamos a Deus que faça com que as pessoas certas cruzem os nossos caminhos. Diga amém? Olha o que Jesus disse para aquele homem, você vai encontrar um homem no meio do caminho. E você encontrando este homem no meio do caminho, ele vai estar com um pote na mão. E você vai seguir este poço. E ele vai ser a chave que vai abrir uma porta. E é lá que você deve entrar. Você acredita que Deus pode fazer isso nos dias de hoje? Diga amém? Ele pode. Deus coloca pessoas certas, lugares certos, portas certas para você. Mas não fique viciado no extraordinário, não. Não fique esperando cair uma estrela da vida no meio de você, não. Fique esperando muita coisa, não. Às vezes alguém toca no
seu ombro e te dá uma dica assim, vem comigo. Assim, ó, bem. O quê? Não, eu tenho que ficar ali na fila. Fulano. Irmão, emburaca aqui. Vai embora, pelo amor de Deus. Fica esperando o Senhor, meu filho, que tem uma confirmação. Espera para eu orar, meu Deus. Senhor, Pai, nesse momento, irmão, vem. Há momentos que Deus, até Deus fala assim, vai, não ora, não vai. Eu falo assim, Deus vai falar, vai orar? Sim, vai. Tem hora que você está no meio do mar. Aí o povo da Moisés está lá, Senhor, aqui tem um mar na frente, e o Senhor mandou a gente sair de lá. Aí Deus fala assim, Moisés, o que você está fazendo parado? Você não estou clamando, Senhor, o quê? Me clamando, Moisés, caminha. Diga ao povo que marche, Moisés. Continua caminhando, continua acreditando, põe teu pé dentro das águas, pega a vara e bate nas águas, e o mar se abrirá para você. Amém, querido? É o que Deus quer fazer na tua vida. É o que Deus quer fazer na tua história, querido. Para não! Não para não! Eu estou só começando na tua vida. Por causa de um problema, por causa de uma luta, você vai parar agora? É agora que você vai parar por causa da luta, por causa do problema. Todos os homens que tiveram vitória, tiveram porque passaram no processo da luta. E a luta é uma maneira que Deus tem de fazer você triunfar. De dizer para você na tua cara que você é maior do que ela. Basta você passar por ela. Você é maior que a luta, você é maior que o problema. Se quisermos encontrar o lugar certo, peçamos a Deus para que Ele faça com que as pessoas certas cruzem o nosso caminho. Não é que elas possam oferecer o que importa. Não é isso que importa. E sim, onde elas podem nos levar. Aleluia. É alavancar. É trampolim. Fazer, dar um pulo. São pessoas que podem fazer com que você chegue no local, por mais simples que seja. Aparentemente aqueles escravos não tinham nada para oferecer, para contribuir no preparo da festa. Mas para Jesus, Ele era a pessoa certa, que conduziria os discípulos ao lugar determinado. Tem algo nessa mensagem que ainda você vai se surpreender. Nós temos que cuidar para que não nos deixe extraviar seguindo as pessoas erradas. As más companhias, diga assim, seu irmão, as más companhias corrompem os bons costumes. Diga amém. Concorda? Você está dizendo assim, você tem cabeça. É por isso que você tem cabeça. Então arranca a cabeça que nunca você vai seguir más companhias. É cabeça, o problema está aí. As más companhias corrompem os bons costumes. Você quer um salmo? Quer um salmo? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fará prosperar também o seu caminho, não será como um vento levado por aí, como uma palha levada pelo vento, mas será como uma árvore frutífera plantada junto a ribeiro de muitas águas, que prosperará na estação própria. Você tem uma estação sua, você tem um dia que é só seu, você tem um momento que é só teu, você tem uma hora que é só sua e não é de ninguém. Vai ter a minha hora, vai ter a sua hora, vai ter o teu momento, vai ter o teu tempo, e ninguém vai poder paralisar você. Todos nós temos a hora certa de botar o fruto para fora. Ninguém pode parar você. Eu estava fazendo um evento muito grande com bandas, igreja, e eu preparei tudo, fiz uma correria toda, e um rapaz na hora da banda deu um problema, a banda, área de bateria, deu um problema, aí comecei a ficar nervoso, o pessoal da banda, aí eu comecei a perceber aquele bochiche, estava tudo lindo, era um evento muito grande, todo muito lindo, aí um ficou bravo com o outro, e gerou aquela briga, aí encostei perto dele assim, aí tinha dois assim, aí tinha tudo, quem não toca, eu colei perto dele e falei assim, olha, se você estragar o meu evento, eu te mato. Está ouvindo?
Se você estragar o meu evento, que o maior sacrifício eu fiz, eu te mato no final do culto. Eu tenho uma pressão aí. De novo, 120. Sabe por quê? Porque é o meu momento, é a minha hora. Eu suei para chegar aqui. Olha, eu corri atrás de muita gente. Eu gastei muita coisa e não é duas discussãozinhas que vai acabar com aquilo que eu preparei, não. Você fica parado, isso toca esse negócio aí e vamos embora, querido. Diga amém? Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus te der o teu momento, a tua hora, até aquele momento, querido, aí vem uma pessoa, não, porque você vai olhar e vai falar, não me estraga o meu momento. Imagina lá, é o seu casamento. Alguém chega e fala, cara, aconteceu. Faltou o quê? O que faltou? A noiva fica assim, diga pra mim que faltou, olha aqui no meu malho. Diga pra mim o que faltou. Você vai ficar doido. A noiva sofre demais, cara. O noivo, ele entra na frente, você vê. O noivo chega aqui na frente, você vai ficar. Você sofre, esperando, mas você tá lá, vestidão, então. Tá lá. Cheguei, né? Você já chegou. Sofre também. Mas ela ainda não entrou. Ela está no camarim do dia da noiva. Porque o dia da noiva vai ser também o dia da noiva. O dia. Alguém chega para você. A noiva, ela tem sempre uma prima abençoada. Lembra uma prima travessa? Que chega assim: menina, você sabe o que aconteceu com o seu vestido? Quer matar? O que aconteceu com o meu vestido? Nada, boba. É só pra você despertar. Anima, levanta essa cara, não sei o que. Pode despertar, anima, levanta essa cara. Quer matar? Quem casou sabe disso. É horrível. Ele não leva, irmão, não leva essa prima chata. Mata ela, leva um chuveiro errado pra ela. Não leva, irmão, pelo amor de Deus. Não leva. Olha a dica que eu estou te dando. Pelo amor de Deus. E tem outra que é louca, né, Jesus? Você pega aquela prima travessa, logo. E a noiva é maluca. A noiva vai estar lá na sala comendo uva, né, Jesus? Eu me matando, eu tinha 5 telefones, quase. Mas essa mãe, quando chega no caminho, tocava assim, tudo. Meu pai, eu estou esperando, ô noiva. Mas é igual a carta, né? É chique, eu te mato! Eu estava dentro do carro, eu estava dirigindo, eu queria ministrar. O casamento da Carla. Aí chegou no outro pra mim, ela falou que ia trazer a Chico. Eu falo pra ela que ia trazer a falta de respeito, cara. Eu falo pra ela, não pode. Eu cantei mais, né? Cara, não pode. Ela brincando comigo, você quer me matar? Cuidado, gente, com isso. Quando você tem o teu momento, a tua hora, você vai ver quando você vai valorizar. Quando Deus prepara o teu momento, a tua hora. Quando você prepara tudo. E era o que Jesus estava fazendo, preparando tudo. Deixa eu correr para você entender. Pra você não enjoar, para você aprender. Não temos, temos que cuidar para que não nos deixem extraviar seguindo pessoas erradas. Cuidado, que você não pode se extraviar seguindo pessoas erradas. Você está indo tão bem, está indo na direção, o mestre mandou você seguir lá, o rapaz com a água na mão, com um pote na mão, está indo tão bem, segue a pista para você não perder o espetáculo de Jesus, tem o melhor. Olha para o irmão rapidinho e diga assim: você está indo tão bem, né? Vai embora, continua, para não. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa para você, deixa isso para a igreja. Veja o que você está fazendo com a sua fé. Uma pessoa que engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. O que acontece? É isso mesmo. Estria. Tem gente que está bem com Cristo, aí depois está ruim. Está bem, está ruim. Está bem, está ruim. Está bem, está ruim. Está melhor, está ruim. Está bem. Uma hora ou outra, estria. Está bem, irmão? A Bíblia diz de glória e glória. Que uma bênção chama a outra bênção, que chama a outra bênção, que manda chamar a outra, que diz para a outra que a outra está chamando ela. Também! É de glória em glória. Quando eu preguei o evangelho para o Ivanilson, a primeira palavra que eu disse para ele, há muitos anos também, que você está ficando velho, há muitos anos também, eu cheguei para ele e ministrei na vida dele e disse: Ivan, olha, não tem, você está entrando no primeiro amor, não deixa nada parar você. Lembra disso? Nada. Esse é o ritmo. Como você vai ser? Qual o seu ritmo na igreja? Eu quero unção, eu quero poder. Então você vai manter esse ritmo.
Um dia você vai estar cheio, um dia está vazio, não. Mantém esse ritmo, não é fácil. E até hoje, eu glorifico a Deus pela vida do irmão Nilson. Ele é a mesma pessoa que foi quando Deus o chamou. Diga amém? Mesmo ritmo. Sério, é o mesmo ritmo. Segue o mesmo ritmo. Não tem problema aquele irmão começar na igreja assim. Paz do Senhor. Glória a Deus. Não tem problema. Mas segue o mesmo ritmo. Mas eu falo, glória a Deus. Hoje eu estou morto. Hoje o negócio está feio. Né? Eu tenho um funcionário que ele fala assim, segunda-feira é osso. Terrível. Aí chega terça-feira e fogo, hein? Aí quando ele chega na quarta-feira, quarta-feira, só o sangue de Cristo. Aí quando chega quinta-feira, ele fala assim, hoje, não imagino. Aí você se atrasou, aí ele chegou atrasado e falou, hoje, olha pra minha cara, você já tá vendo, né? Sexta-feira, ele falou, meu Deus, eu estava achando que quase que não ia chegar o sábado. Olha, ainda tem que hoje eu ia entregar os pontos. Ainda, sexta-feira, graças a Deus. Aí ele fica relax. Aí ele fica tranquilo. Mas todo dia ele tem um problema. Quando me entende bem. Enfim. Temos que cuidar para não extraviarmos no caminho, seguindo pessoas erradas. Nem podemos sair em busca de pessoas por aquilo que ela tem a oferecer. Essas devem ser amadas pelo que são e não pelo que possuem. Diga amém. Muitos acham que podem pegar carona na fama da celebridade e se convertem, achando que isso poderá trazer algum benefício ao Evangelho, ao reino dos céus, ao reino de Deus. Isso não pode. Geralmente são pessoas anônimas e humildes que são usadas por Deus para nos conduzir ao lugar certo. São pessoas sem nome, são pessoas que nem imaginamos que Deus usa. Seguindo os discípulos, entraram na casa onde trabalhava. Jesus orientou, dizendo, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde é que temos que o aposento onde vamos comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazer isso os preparativos. Somente as famílias muito ricas e importantes da sociedade tinham um grande cômodo destinado às refeições nesse lugar. O cenáculo não era um lugar, não era uma sala qualquer, era como um salão de festa, um buffet nos dias de hoje. Todo mobiliado, com uma grande mesa, com muitas cadeiras, e sempre havia uma festa. Os familiares vinham de várias partes para celebrar. Era um lugar chique, grande demais. Talvez quando Pedro e João viram o lugar que Jesus pediu para eles se espantaram pelo seu tamanho, pelo número e pelo exagero, e pelas cadeiras. Na hora que ele entrou, ele falou, ué, está cheio com a gente? É só 12? O que Jesus quer fazer aqui? Presta atenção nós como pregadores. Só 12, o que Jesus quer aqui? Mas Jesus está no plano, diga amém? Diga, Jesus sabe o que faz, amém? Glória a Deus. E quando eles estiveram lá, vendo muita cadeira, um lugar enorme, aquela ceia seria apenas com 13 pessoas, contando com Jesus e seus discípulos. Para que tanto espaço? Aquelas cadeiras ficariam vazias. Para quê? Tanta coisa. Para aqueles discípulos, o responsável pelo preparativo da Páscoa, aquele lugar lhe serviria apenas como um cenário para aquela festa. Mas Jesus tinha outro plano. Diga, outro plano. Cristo, ele via para além do horizonte imediato. Aquele cenáculo lhe serviria e seria útil mais de uma vez. Em Atos somos informados, Atos capítulo 1, Simone, Atos 1, versículo 13. Nós somos informados o seguinte: enquanto os discípulos acham que Jesus estava preparando aquele lugar preste atenção aqui em mim, Jesus estava preparando aquele lugar para 12 ou 13 pessoas, melhor, para 12 pessoas, que ele não conta. Enquanto eles achavam que estavam preparando aquele lugar para 12 pessoas, que iam sobrar muitas cadeiras, a Bíblia diz que em Atos capítulo 1, versículo 13, olha o que o texto diz: entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João e André, e Filipe, e Tomé, e Bartolomeu, e Mateus, e Tiago, e filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. E todos perseveravam unânime em oração, suplicando com as mulheres Maria,
mãe de Jesus, e com seus irmãos. Acho que já passou de 12. Vamos lá. 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, e ora a multidão junta com ele. Junta era de quase 120 pessoas. Quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus estava fazendo a Santa Ceia, Jesus estava preparando a Páscoa. Jesus estava dizendo assim: vai a um lugar suntuoso, muito bonito, leva os discípulos lá. Vai lá, prepara, o lugar vai estar lá. Então chegando o meu discípulo, olha, toma um susto, porque era muito cadeira, o lugar era muito lindo, era muito interessante. Mas Jesus, ele estava pensando por duas formas. Jesus estava pensando naquele momento, e Jesus disse lá no texto anterior que a gente falou, Jesus disse assim: olha, eu estou muito contente com esse momento, mas eu não tomarei do fruto da vida enquanto não tiver convosco no reino do meu Pai. Aí que eles ficaram mais encucados ainda. Ele falou: aí que eu não entendo, você está dizendo que nunca mais vai tomar Santa Ceia com a gente aqui, a não ser no céu. E aqui, mas não, o Senhor não vai tomar mais. E agora? Agora que eu não estou entendendo nada do tamanho desse cenáculo, essas cadeiras, esses momentos. Aí Jesus disse: vocês vão entender. E na hora que ele está tomando a Santa Ceia, ao invés de aumentar mais o número de pessoas, ele, na hora que ele está tomando, ele chama um coloca a mão, e ele diz: um de vocês é o diabo, um de vocês é o Judas. E o Judas toma a Santa Ceia, como ele na hora percebe que ele é o traidor, e ele vai embora, ele foge da presença. Então diminui mais ainda. Mas Jesus tinha um plano. Diga amém. E o projeto de Jesus é o seguinte: a Bíblia diz que em Atos capítulo 1, Jesus, ele antes de ir ao céu, antes de subir ao céu, ele já havia preparado aquele lugar. E Jesus havia preparado aquele momento para ele. Então Pedro e João prepararam a ceia e a Páscoa. E pensavam, depois que Jesus subiu ao céu, falavam: e agora? Onde vamos fazer? Aí um deles se lembrou: no mesmo lugar que Jesus fez com a gente. Imagina como vai ser a presença. Imagina como vai ser. Aí eles começaram a se lembrar e disse: e aí? Eita, a gente não sabia o que estavam fazendo. Agora que caiu a ficha, vamos fazer exatamente lá. Vamos lá. Aí foi de novo para aquele lugar. E quando ele foi ele, Maria, a outra Maria, Maria mãe de Jesus, foi todo mundo. E na hora que entrou lá dentro, viu que o número era maior. E na hora que eles começaram a falar, ele entendeu a ordem de Jesus, disse: ficai-vos no mesmo lugar, e recebereis do céu um som imenamente impetuoso, e vai encher a casa. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a se encher da glória de Deus. Sabe qual é a grande glória desse texto, querido? Diga: Jesus sabe o que faz. Olha o que Jesus fez. Atos capítulo 2. Depois que a gente lê esse texto, você vai glorificar o nome do Senhor. Porque Jesus sabe o que faz. Jesus disse: volta para lá, ninguém saia de lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Eles estavam preparando para a Páscoa. Jesus estava preparando para o Pentecoste. Estavam todos organizados no mesmo lugar. Diga: Jesus vai colocar a ordem em tudo. Vamos ver se estava organizado mesmo? Vamos ver? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Para aí, em que estavam todos assentados. A Bíblia diz que o número era de 120 pessoas. 120 pessoas. Ou seja, 12, 120, fala alguma coisa? Jesus levou no cálculo? Foi certinho? 120. E não tinha ninguém em pé. Diga amém. Diga: Jesus sabe o que faz. Jesus sabe o que está fazendo. E todos. Repare que Jesus havia dito que o cenáculo estariam todo mobiliado. E agora somos informados que 120 discípulos reunidos estavam devidamente aconchegados, sentados, quando o Espírito Santo finalmente foi derramado. Diga amém. Diga graças a Deus. Olha para o irmão e fala assim: Jesus, fala o seguinte: está organizando a tua vida. Oh,
Oh, missionário, Jesus está organizando a sua casa. Jesus está mobiliando a tua casa. Jesus está preparando um lugar grande para a Senuc, aonde todos estarão sentados para adorar e glorificar ao nome dele, porque ele sabe da nossa pregação e da nossa necessidade. Diga amém. E ele está preparando o lugar. Ô, missionário Leite, só para não sair muita pregação, pastor. O Espírito Santo hoje de manhã me lembrou disso. Você lembra daquelas profecias no culto? Eu pregando igual estou pregando hoje, eu falei assim, irmão, Deus manda dizer que vai entrar uma pessoa aqui desse jeito. Aí outra vez, Deus usou aqui, falando, irmão, eu não sei o que vai acontecer, não sei. Mas eu tive uma visão, é algo muito estranho comigo, eu não queria contar isso para os irmãos, mas na hora que eu estava pregando, entrava algo muito grande, um presente para a igreja. E ele vinha, era muito grande, mas não sei dizer o que era. Não sei se era redondo, quadrado, não sei. Era assim a minha revelação aí. Só sei que entrava aqui, um presente para a igreja. Então ele chegava aqui e era colocado aqui. Aí eu podia imaginar que essa caixa, podia querer imaginar isso tudo, eu não entendia nada. Era Deus mobiliando esse lugar, era Deus preparando esse lugar, era Deus colocando aquela placa aqui. Quando o rapaz, olha só como foi um algo de Deus. Esse presente eu recebi nas minhas mãos, porque o rapaz que veio instalar ela, quando a gente contratou as pessoas, as coisas que foram feitas aqui. E esse rapaz falou assim, eu estou indo, mas eu quero te pedir desculpa. Na hora que ele desceu, ele falou, por quê? Porque eu não trouxe meu ajudante. Você pode me ajudar a pegar esse vidro? Eu morrendo de medo, disposto. Na hora que eu entrei com ele aqui, eu levei até o altar e foguei eu mesmo. E coloquei aquela coisa de vidro ali, naquele lugar. Ele disse, tem como o senhor ficar aí em cima e segurar? Não, você está servindo pior. Eu não entendi. Eu creio, querido, no Deus que não precisa fazer algo extraordinário, um fenômeno muito grande, mas um Deus que diz assim, segue um homem que está com uma garrafinha na mão, segue ele, é ele que vai ser a chave e o canal para você entrar. Eu não preciso ver uma estrela passando. Eu acredito num Deus que no meio do caminho ele vai conversando com dois homens e diz assim, ei, você sabe o que vai acontecendo no caminho de Emaús? E ele vai batendo um papo e ele é Jesus, e esses homens dizendo assim, você é um forasteiro, você não sabe o que está acontecendo? Jesus de Nazaré morreu, que diz que é o rei dos judeus, tal, aquela coisa toda, você não está sabendo? E de repente ele vai embora e um olha para o outro e fala assim, não ardia os nossos corações quando ele falou conosco? E na hora que ele pegou o pão da Santa Ceia e repartiu, ele era o próprio Jesus. Querido, os meus olhos não estão fechados para não ver a glória de Deus nesse lugar. Os meus olhos não estão fechados, eu vejo a glória de Deus nos detalhes pequenos que acontecem aqui. Sabe por quê? Porque eu paguei o preço de algumas coisas por ela. Então eu valorizo cada detalhe que Deus coloca nas minhas mãos. Amém? Amém. Cada detalhe, cada coisinha, cada coisinha. Eu acredito, Deus não precisa. Eu não sei se você percebeu o meu jeito. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, missionário Geraldo, que não gosta muito de passar muita revelação para mim, mas ele sabe que eu creio, não fala não que eu? Aí ele chega para mim assim, vamos olhar, vamos dizer para você, você vai fazer uma viagem para Israel. Ei, aquele povo. Amém. Ei, quanta cabeça vai fazer uma viagem para Israel? Toma posse, amém? Amém? Amém. Você está falando pior. E amém. E eu lembro que ele falou assim, você vai fazer uma viagem aí. Aí eu, amém. Aí depois ele falava, você é muito estranho. Porque, irmão, às vezes eu recebo uma palavra dessa, parece pequena. Isso me emociona. E às vezes uma palavra que aparentemente pequena mesmo. Essa é tremenda. Para mim foi nosso sonho. E até porque Deus me deu um presente completo, que eu fui para outros lugares também, outros países. E para mim foi além. Deus me surpreendeu lá. Quando eu recebi a notícia, acreditei. Às vezes tem coisas pequenas que Deus fala assim, o Senhor manda te dizer que vai fazer algo bem simples, sabe? Eu recebo com uma alegria. E às vezes até choro. Por algo tão simples, porque eu creio que o meu Deus é o Deus dos detalhes. Sabe o que é rico no casamento, Douglas? Não é a grande festa, mas são os detalhes. Né? Os detalhes que vai te dar mais trabalho.
Esqueça os detalhes, como um buquê. Esqueça os detalhes, como um par de aliança, e você acaba todo o seu casamento. Detalhes é o que mais chama a atenção. Os detalhes não pode esquecer. Você pode fazer tudo, mas os detalhes não pode deixar para lá. São os detalhes que me amarram em Cristo. Não perca o espetáculo. Você está andando com Cristo. Você está andando com um espetáculo. Você está andando com Ele. Aproveite o momento que você está do lado dele. Aproveite o momento que você está sentado na mesa com Ele. Aproveite o momento que você tem força, vigor para vir para a igreja. Aproveite o momento que o teu emprego te dá a oportunidade de vir à igreja. Aproveite esse momento e valorize este momento, que quem pode às vezes não dá. Aproveite, valorize. Os discípulos estavam ao lado de Jesus no caminho de Emaús, que eu li com vocês, e eles perderam o espetáculo. Não experimentaram com os olhos. Na hora que Jesus foi embora, ele achou que era um forasteiro. E um disse para o outro: verdade, ardia o nosso coração quando ele falava conosco. Quando me entende, diga amém. Detalhes. Saulo, ele estará numa rua chamada direita. Estará orando. Estará de joelho. São os detalhes que chamam a atenção. Fique atento aos detalhes do teu pai. Fique atento aos detalhes de Deus na sua vida. Para concluir, Deus sempre, Pedro e João se preocuparam com a Páscoa. Jesus preparou o cenáculo para uma festa, Pentecoste. Deus sempre foca no futuro. Deus talvez não faça no nosso gosto, mas Ele nunca exagera na pitada. Talvez Ele não faça a nosso gosto, mas Ele vai dar a pitada certa. O serviço talvez não é gosto, mas Ele vai pôr a pitada certa, o tempero certo na tua casa. Amém? Talvez na tua casa não esteja tudo do jeito que você gostaria, mas o tempero do mestre Cuca, que é o negócio, né? O negócio é um tempero. É um tempero. O negócio, quem conhece comida japonesa sabe disso, que é o calor da mão do homem que mexe com o sushi, com peixe. Eu tenho um amigo que ele trabalha com isso, ele fala assim: eu fui escolhido pelas mãos. Se você tiver a temperatura errada, você não é contratado para mexer com esse peixe. Uma culinária japonesa. É a temperatura certa, os detalhes certos. Eu costumo dizer que nós comemos aos bocados, bebemos aos goles, andamos passo a passo, compramos roupa por roupa, andamos loja por loja, que as nossas vidas são feitas aos pedaços. São um pedaço que completa tudo. Comemos aos bocados, bebemos aos goles, andamos passo a passo. Nossa vida é feita assim. E são esses detalhes que entram nas nossas vidas. Não perca Jesus de vista, minha querida irmã. Não perca os detalhes, os passos de Jesus. As pessoas não davam igual os passos de Jesus. Antes Jesus dava um passo, tinha que observar tudo que ele fazia. Ele falava: olha, segue o homem com a garrafinha na mão, com um câmera na mão, vai atrás dele, irmão, vai atrás do homem. Ele chega para a pessoa e fala assim: o que você tem aí na mão? Não tem uma multidão para inventar, o que você tem? Tem aqui apenas alguns peixinhos e alguns pães. Então nós vamos fazer uma padaria e uma peixaria hoje. Ele multiplica pão e multiplica peixe. O que você tem aí? Tem vasilhas vazias. Traz água. Porque nós vamos transformar a água em vinho. Jesus é assim. Não perca o espetáculo. Seguir a Ele vai te surpreender, querido, no tempo certo, no momento certo. E Ele vai usar os detalhes da sua vida para te surpreender. Deus talvez não faça a gosto, mas Ele nunca exagera na pitada. A pitada é certa.
A sua vida que vai dar gosto certo. A sua vida que vai dar sentido à tua história. Deus, Ele é tremendo. Sua provisão abarca as necessidades que ainda não surgiram. Ele sabe. É no cenáculo. No cenáculo foi provido por Deus. Há um lugar para todos. Ninguém precisa tomar o lugar do outro. Ele garantiu que nós